Primeiramente, deixar registrado aqui o nosso protesto, porque seria importante que o ministro estivesse aqui presencial, podendo conversar com todos os deputados que aqui estão, lógico que a partir dos que nos estão acompanhando de maneira online, mas eu acho que ele fugiu desse debate aqui na Câmara. Dizer, presidente, colegas deputados, se o ministro Paulo Guedes, que de Posto Ipiranga não tem nada, uma propaganda falsa lá atrás, só se for de gasolina fraudada, porque nada que ele propõe dá certo. E se ele tivesse, se esse governo tivesse dignidade e respeito pelo povo brasileiro, esse ministro não seria mais ministro da Economia e não estaria no governo. Porque o preconceito dele contra o nosso povo é imenso. E é desde o início do governo. Quando ele disse lá atrás, pode até o dólar ficar um pouco mais caro, porque tem empregada doméstica indo para a Disney. Como ele disse agora, semana passada, nós temos filhos de porteiro nas universidades e pessoas que não estão preparadas. Que preconceito é esse com o nosso povo? Se esse governo tivesse vergonha na cara e se esse parlamento também não tivesse aí suas amarras com esse governo, exigiria que o Paulo Guedes fosse botado para fora. Porque ele exala ali um sentimento de preconceito, de quem não aceita que o pobre, incluído na universidade pelo presidente Lula, possa estar onde está, que tivesse oportunidade de melhorar de vida. É isso que ele expressa. O ministro que não cansa de dar previsões erradas, não cansa, literalmente não cansa. A economia brasileira, ele disse em 2019, em maio, 2 anos atrás, cresceremos no terceiro trimestre. O Brasil não cresceu para valer no terceiro trimestre, aliás, não cresceu também em 2019, teríamos um crescimento em V. Isso é para inglês ver, porque ninguém está vendo esse crescimento. O Brasil não cresce. E não é por culpa da pandemia, não, já era anterior. A pandemia pode até ter agravado, também por incompetência e não planejamento. Ele disse aqui, senhoras e senhores, não dá para ter um planejamento central, um governo central. Essas são as amarras do Estado brasileiro, que esse seria o problema. Ora, esse governo não tem planejamento algum. Ele disse que gastaríamos 5 bi para combater o coronavírus. Senhoras e senhores, todos nós sabemos, já foram gastados muito mais do que 800 bilhões somando o orçamento de guerra e também esse ano. E cadê os 5 bi? Com que previsão é essa? A incompetência de quem? Do servidor de carreira ou do ministro? Ou do governo de plantão? Com certeza do ministro e do governo. Ele disse, o dólar só vai chegar a R$5 em caso extremo. Em caso extremo. Ministro, chegamos em caso extremo? Chegamos? Com certeza sim, pela sua previsão. E o problema é que chegamos em caso extremo, e as medidas do governo não são extremas para combater os efeitos da crise da pandemia. São tímidas. São medidas de restrição econômica, de contenção, no momento que precisaríamos de medidas políticas diferentes, de uma forte presença do Estado, de investimento na economia, de apoio, mais apoio na área da saúde, de obras, tantas outras. Siga o senhor e o governo Bolsonaro como um todo, que dizem aqui que são apreciadores do governo dos Estados Unidos, siga o exemplo do presidente Biden. Coloque investimento para fazer a economia gerar, porque do jeito que está, muito mais pessoas vão passar fome, muito mais pessoas vão voltar para a miséria, muito mais pessoas vão ficar desempregadas. Ministro, acha justo? Vocês disseram lá atrás que o gás de cozinha ia aumentar. O senhor tem noção do que está acontecendo no Brasil, nas periferias dos estados, das cidades? Está mais de R$100.
E tem pessoas que não utilizam mais o gás de cozinha porque não tem condições de comprar. Tem pessoas, ministro, que estão deixando o seu carro na garagem porque não conseguem pagar gasolina e fazendo longos percursos a pé. Não que caminhar não seja bom, mas estão fazendo por necessidade. Horas para chegar no seu local de trabalho. Se esse governo tivesse respeito, o senhor já estaria fora. Dinheiro para os conchavos políticos tem, mas para investir no país não tem. E o senhor diz que a culpa são dos servidores públicos, que o senhor chamou de parasita. Parasita é esse governo, porque é o servidor público que está ralando na linha de frente na área da saúde, atendendo o povo, se arriscando. Muitos perderam a vida, porque se contaminaram, perderam a vida trabalhando. Se dependesse do governo, provavelmente esses servidores não estariam atendendo o povo, estariam receitando cloroquina. Estão lá atendendo o povo porque tem compromisso com a sua missão, com o seu trabalho. E o que vocês querem, essa comissão não pode aceitar a inconstitucionalidade dessa PEC, que fere o Estado brasileiro, que diminui o poder público, que garante ao presidente Bolsonaro, aos prefeitos e governadores, de mudarem a estrutura do Estado via decreto, sem passar pelo parlamento. Vou dar um exemplo aqui, senhoras e senhores. O Instituto Butantan é o responsável pela vacina no Brasil, como é a Fiocruz. Se essa reforma já tivesse aprovada, o governador Dória poderia ter extinguido o Instituto Butantan, como ele tentou através do projeto 529 na Assembleia, no ano de 2019. Só não fez porque a Assembleia não deixou. Ou a Fundação para o Remédio Popular, a FURP, que também ele queria extinguir em 2019, não conseguiu pela pressão dos trabalhadores. Mas com essa reforma, o presidente poderá, o governador, fazerem por decreto. Por isso que nós não podemos aceitar que tenha uma mudança na estrutura do Estado. Vocês querem, com essa reforma, não servidores competentes, concursados, e vocês que dizem defender a meritocracia, a capacidade, a competência. Ora, vocês querem servidores na PEC da rachadinha para estarem submetidos à vontade do governo, do prefeito de plantão, do governador e do presidente. Provavelmente no governo federal, que esse governo, para ter seus amigos milicianos tomando conta da estrutura do Estado. Servidores contratados sem concurso, exercendo funções que são inerentes ao Estado. Porque o presidente não quer os servidores do IBAMA investigando o desmate do meio ambiente, ou um delegado denunciando o ministro do meio ambiente. É isso que essa PEC faz, meus amigos, minhas amigas. Então, ministro, por aquilo que o senhor falou, as inúmeras besteiras, aliás, o senhor mesmo diz, o dólar só vai passar, chegar a R$5 se nós fizermos muitas besteiras. Então, haja besteira que foi feita. E feita pelo senhor como ministro da Economia. Feita pelo presidente Bolsonaro e companhia no governo. Porque quase chegou a R$6 o dólar. E ainda está acima de R$5. Me diga, qual a besteira então que vocês fizeram? Ou vai negar que fizeram as inúmeras besteiras? Porque o senhor mesmo disse, não sou eu que estou falando, é o senhor que disse. Vai chegar a R$5 se fizermos muitas besteiras. Aliás, uma outra besteira, que o senhor não cansa de falar a todo momento, que o vírus é criação chinesa. O ministro da Economia do Brasil, que já foi a 6ª economia do mundo durante o presidente Lula, falar uma besteira dessa, é mais um motivo que esse parlamento tinha que exigir que o senhor estivesse fora do governo, porque o senhor traz prejuízo à economia, ao nosso povo, ataca o serviço público, que é quem salva vidas, tem o serviço público como inimigo, não toma uma medida correta e boa, importante, para melhorar a economia, e acha que a causa das mazelas do país, de tamanha incompetência do comando desse governo, é do servidor público de carreira. A incompetência começa com o presidente Bolsonaro, mas sem dúvida alguma tem você como um grande aliado ali do dia a dia que só faz besteira nesse país.